Mas sobre o jogo, a vitória do Corinthians é indiscutível. O primeiro tempo não foi bom mesmo, um primeiro tempo equilibrado, mas de um jogo ruim. E no segundo tempo, o Corinthians ele passou por cima do Santos. O segundo tempo do Santos foi constrangedor. O Santos foi massacrado pelo Corinthians e não teve o menor poder de reação. E o Corinthians ele conseguiu ganhar do Santos pressionando o Santos, o que é legal. O Corinthians tem esse desafio de conseguir jogar pressionando o seu adversário. O Corinthians fez isso contra o Santos. O Corinthians não ganhou do Santos se defendendo e buscando uma bola, um contra-ataque. Ele ganhou do Santos pressionando o Santos e massacrando o seu adversário. Fez 4 gols, 2 bem anulados e 2 que valeram, e poderia ter feito mais. Um 3-0 acho que até seria um resultado mais justo pelo que aconteceu no segundo tempo. O Corinthians vem bem, ele tem esse desafio de propor mais o jogo e conseguiu sábado, e agora no meio de semana tem outro desafio, que são as dúvidas que a gente tem ainda sobre os times, porque você tem 4 meses de estadual, então você fica com dúvidas, porque não tem muito parâmetro. Agora, a outra dúvida em relação ao Corinthians, elenco. Na quarta-feira, ele não terá 3 jogadores que vão para as seleções. Fagner, Rodriguinho, Romero e o Balbuena, que está machucado, também estava convocado, mas se machucou e vai desfalcar o Corinthians do mesmo jeito. Então, vamos ver como será. Até o Carille já antecipou os substitutos, vão jogar o Paulo Roberto, o Marquinhos Gabriel e o Cleison, mas pelo menos na teoria cai muito. Vamos ver na prática se o time vai sentir muito essas ausências. Wanderlei, o jogo o Santos começou melhor que o Corinthians, até atuando pelo lado esquerdo, usando o Copete improvisado na posição do lateral esquerdo, mais o Bruno Henrique incomodou em alguns momentos o time do Corinthians. Depois chegou o segundo tempo, parecia que o Santos nem tinha entrado em campo. Realmente o Corinthians foi muito superior e mereceu o resultado, e tá de parabéns à arbitragem, que anulou certamente 2 gols impedidos do time do Corinthians. Quando erra a gente critica bastante, mas vale enaltecer a arbitragem do Daronco e o Jean-Pierre também, que é o Vin Diesel, ajudou lá num lance onde estava o impedimento marcado do Romero no lance do gol do Corinthians. Olha, o Corinthians ajeitou o time rapidamente. Isso é legal, vai somando pontos. Eu vejo o Corinthians como um time com condições de brigar por vaga na Libertadores, nada além disso. É a quarta força e aí dá para você fazer um time para ganhar a Libertadores. Está cumprindo bem, o time está bem ajeitado taticamente, não tem elenco para suportar 38 rodadas, a menos que aconteça uma surpresa muito grande. O Corinthians está fazendo aquilo que tem que fazer mesmo, somando pontos agora, quando outros times ainda não estão ajeitados. E as vitórias estão acontecendo. O legal começou a também ter uma melhoria ofensiva, porque era muito chato ver o Corinthians jogar. Agora a gente vê alguns tempos, né, como o segundo tempo do último sábado, onde é agradável ver o time jogando. Eu achei que foi uma vitória bacana do Corinthians. O ataque, o Carille já tinha falado isso nas entrevistas, né, que os jogadores vão se conhecendo melhor e a produtividade do time ia aumentar. Não era só o Corinthians forte na defesa, difícil de fazer gols, também ia melhorar lá na frente. A gente tem visto isso. A arbitragem foi bacana, foi legal. Quando principalmente. Né? Não quando não é. E aí? Então. E ainda mais quando toma decisão rápida, né, Wanderlei? Sem aquela dúvida, o Fred até falou em um dos lances desse de invalidar o gol. Ele não correu pro meio, O Fred flagrou na hora, porque aí fica sem essa frescura do adicional. Aliás, esses adicionais eu não vi até agora, na quarta rodada, ninguém fazer nada que presta para ajudar. Ontem no Allianz Parque, frescura de novo, indecisão. Um fala que segurou por trás, o outro que empurrou pela frente, o outro que foi um jogador, o outro que foi outro. Eles não fazem nada, eles não ajudam em nada. O Vin Diesel ajudou sábado. Ele era pelo menos ele fez isso em um dos lances, tá aí. Então, pelo menos algum faz alguma coisa, porque eles ajudam pouco. Nos últimos anos também eles ajudaram pouco. Então eles estão lá só para tomar dinheiro, mais uma despesa, e fazem pouco. Wanderlei, eu acho o seguinte, o Corinthians está me surpreendendo. O Corinthians vinha jogando no modo padrão, que já estava bom demais. Tem um time muito bem montado e uma vitória importante diante do Santos por 2-0. Uma vitória surpreendente, porque muitos apostavam na vitória do Corinthians, mas padrão Corinthians, 1-0. Eu apostei no Corinthians como candidato ao título do Brasileiro, justamente pro Corinthians jogar assim, modo padrão. Nenhuma equipe tá surpreendendo, uma equipe tá mostrando um grande futebol, e o Corinthians jogando dessa maneira, e um jogo ou outro surpreendendo a maneira que surpreendeu diante do Santos, é importantíssimo para a sequência do campeonato.